Queridos, a última vez que tive o privilégio de trazer a palavra para a igreja, o tema que eu pude conversar com os irmãos foi sobre perceber Deus. Perceber Deus. E na ocasião, me recordo que falamos um pouco sobre abaixar o volume do restante da nossa vida, para que nós pudéssemos ouvir melhor o que o Senhor queria falar conosco. O texto baseado naquele domingo foi o de Hebreus 12:1. E pelas coincidências, entre aspas, aqui de Jesus, hoje pela manhã na EBD foi lido o texto de Hebreus 12:1. E eu falei, Senhor, o Senhor só confirma, né? Porque já estava escrito aqui. E o Senhor confirma. E as músicas que foram tocadas essa noite, sem combinar, também falam dessas coisas. Entrego tudo a Ti. Eu nasci para Te adorar. Você tem vivido o que você nasceu para? Hoje na leitura congregacional nós lemos o texto do batismo de Jesus por João Batista. Nós lemos o trecho lá de Marcos, mas o texto de Lucas nos traz alguns detalhes bem interessantes. Depois você pode ler na sua casa, no texto de Lucas. Mas uma das partes que me chama a atenção em Lucas é que para cada grupo, para cada classe de pessoas, e aí entendam as multidões, os publicanos, os mestres, os soldados, eles faziam perguntas a João, e João ia exortando cada um deles, mostrando quais eram as atitudes que Deus esperava deles, o que cada grupo de pessoas deveria fazer. Então depois vocês possam ler nas suas casas este mesmo trecho do batismo do Senhor Jesus. Queria orar mais uma vez. Senhor, Te entregamos esse instante, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor retire, Pai, qualquer distração, seja aqui, seja em casa, para que somente a Tua voz possa ser ouvida, não a voz do Rogério, mas a voz do Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai. Queremos viver para Ti, Senhor, e Te entregamos esse instante no nome de Jesus. Queria pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Lucas 7, 18 até o 28. Ale, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, não colocar ainda. Vai abrindo a sua Bíblia e eu queria, enquanto vocês abrirem, eu dar um contexto um pouco, falando sobre quem era João Batista. Nós conhecemos João Batista, né? Mas eu queria ressaltar algumas coisas. Não tem como nós negarmos a importância desse personagem bíblico, né? Ele era primo de Jesus. João Batista era filho de Zacarias e Isabel, fruto de uma concepção milagrosa, uma vez que Isabel era idosa e era estéril. Isso está lá em Lucas 1, 57 a 66, depois vocês podem ler. João Batista desde cedo sabia exatamente qual era o seu propósito aqui na terra. E o propósito de João Batista era anunciar a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. E ele permaneceu fiel ao seu chamado. O profeta Isaías, lá no Isaías 40, verso 3, já havia profetizado a respeito dele. E se nós lermos o texto de Mateus 3, de 1 a 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele.
Quando o Espírito de Deus dirigiu João Batista ao deserto para iniciar o seu ministério, a sua pregação, ele não hesitou. Muitas vezes a gente recebe o chamado, a gente ouve, mas a gente hesita. A gente, peraí, será mesmo? Será que é isso? Será que eu ouvi direito? Será que isso não era para o Marquinhos? Eu acho que ele quis falar para o Marquinhos, não para mim. Mas João Batista não hesitou. Além de não hesitar, ele obedeceu. Ele viveu no deserto até começar o seu ministério. Ele não bebia álcool, se vestia de pelos de camelo, comia gafanhotos e mel. Que alimentação saudável, né? Seu ministério consistia em andar pela região do Rio Jordão e pregar para que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, para que elas fossem perdoadas. João pregava sobre o evangelho do arrependimento, avisando que Deus pune o pecado e que ninguém poderia escapar só por ser judeu. O mesmo serve para nós. Muitas vezes ouvimos: meu avô é pastor, meu tio é presbítero, meu pai, venho de 5 gerações, como diz aqui o nosso pastor, né? Venho de 5 gerações de... Não. O Senhor Jesus, Ele é tão pessoal que isso é intransferível, isso é seu, é uma decisão sua. Por isso nós nos preocupamos com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos teens, para que eles consigam tomar essa decisão desde pequeno, não hesitarem e viverem junto ao Senhor Jesus. João Batista pregava que era necessário o arrependimento e viver de maneira que agrada a Deus. As pregações de João, elas atraíam multidões. Muitas pessoas eram batizadas por ele, como um sinal da purificação, porque elas eram novas criaturas. Nós lemos lá, no texto que lemos em Marcos, que João batizou o Senhor. E muitas pessoas achavam que João era o Messias. E eu me lembro aqui do texto de João 1, né, ali diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Se nós continuarmos, se eu não me engano, no 5, houve um homem chamado João. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. E no texto de Marcos nós vemos também que as pessoas às vezes confundiam e achavam que ele era o Messias, pelas coisas que ele falava, pelas coisas que ele estava dizendo. Mas João sempre explicava que viria alguém maior que ele, que este iria batizar com o Espírito Santo. Até que certo dia, Jesus chegou para ser batizado. Você já imaginou isso? Para pensar. Marquinhos, para pensar, você tocando e louvando, chega o Senhor para... Como assim? O Senhor Jesus chegou ali para ser batizado por João. João ali hesitou, falou: não, como assim? Eu é que tenho, não ao contrário. E o Senhor falou: não, é assim que tem que ser, eu preciso ser batizado. E assim foi feito. E nesse momento, João Batista, e assim como os que estavam ali, presenciaram o céu se abrir, o Espírito Santo ali se mostrar numa pomba, e uma voz proclamar: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Pouco tempo depois, João vê a Jesus se aproximando e ele diz à multidão que estava: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim,
porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel, cumprindo a profecia de Isaías. Imagine você então, João, que presenciou ao Senhor Jesus, batizou, viu tudo aquilo, ouviu aquilo, disse à multidão no dia seguinte: aqui está o Cordeiro de Deus. Imagine esta pessoa. João Batista era extremamente disciplinado, extremamente disciplinado. Ele fazia a diferença na vida das pessoas que tinha contato com ele. Ele repreendia, ele exortava e ele dizia do que importava. Ele falava do Messias. Ele era estudioso, ele era extremamente sociável e ele era singular, ele era diferente. Ele não tinha o modismo e não vivia da mesma forma com que os outros viviam. Ele não se amoldava, porque eles fazem assim, eu tenho que fazer assim para falar. Não, eu vim para falar do Messias, e é isso que eu vou falar. João Batista era um pregador entusiasta. Multidões ouviam, e não é porque ele falava de forma ruim, é porque ele era um entusiasta. As pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. O próprio Jesus afirmou que dos nascidos de mulher, não teve ninguém tão grande quanto João Batista. João Batista era um profeta, um dos grandes profetas, mesmo sem ter escrito livro algum. Interessante. Sem ter escrito nada, João Batista ainda é um profeta maior do que aqueles que escreveram. Imagina o que este homem não tinha para dizer. Que privilégio deve ter sido ouvir a João Batista. E ainda assim, mesmo com tudo isso, João Batista era humilde. O significado de humildade tem a ver muitas vezes com nos conhecermos. Tivemos oportunidade aí há 2 domingos atrás na EBT de dar uma aula sobre quem é você. Descobrir quem é você. Para que você está aqui? Para que você veio? Qual é o seu propósito? Sabermos quem realmente somos de maneira equilibrada, para saber exatamente o que o Senhor quer de nós. Nós cantamos isso agora há pouco. Paulo diz lá na carta de Romanos, no capítulo 12, verso 3, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve se ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. João sabia qual era a sua identidade em Cristo. Por mais que alguns pudessem pensar que ele era o Messias, ele mesmo sabia que não era. Você já passou por isso? Que oração forte a sua, que palavras bonitas você tem, que consolo agradável, né? Não, isso não vem de mim, é do Senhor. É do Senhor Jesus. Isso é humildade. É saber exatamente quem age através da nossa vida e apesar da nossa vida, apesar do que somos. E ele sabia que estava ali para preparar o caminho para o verdadeiro Messias. Ele se colocou numa posição de alguém que não era digno de desatar as sandálias de Jesus. Ele afirma lá em João 1, 26 e 27, eu batizo com águas, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim,
Esse era João. Guardaram um pouquinho de quem era João? Você abriu aí a sua Bíblia em Lucas 7, 18 a 28. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E ali eles falavam ali da cura do centurião, a ressurreição da filha da viúva. Esses são os textos que estão para trás. E aí logo depois ele diz: todas estas coisas que aconteceram foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Oi? Você viu quem perguntou isso? Esse cara que eu acabei de descrever aqui para vocês. Como assim? Você viu no batismo dele a voz vindo e dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo? Você disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você está perguntando para ele se ele é o Messias? Como assim? Como assim? Te soa um pouco estranho? João Batista era homem, humano como nós, mas eu preciso fazer algumas contextualizações. O batismo do Senhor já havia acontecido em Mateus 3. João Batista aqui já estava preso. Sim, preso. O ministério de Jesus já tinha começado. E essas notícias sobre os grandes feitos do Senhor corriam por todo o Israel. Isso deve ter gerado uma expectativa enorme em João Batista. Porque uma das obras que era atribuída ao Messias que viria, está lá em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Bom, se é para pôr em liberdade os algemados, eu estou aqui há 2 anos. Espera aí, será que eu estou esperando o cara certo? É isso mesmo? Por que o Messias permite que eu permaneça aqui? Será que isso passou pela cabeça de João? Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas eu queria desafiar você: quantas vezes você pensa assim? Quantas vezes nós nos perguntamos de maneira semelhante: mas ele não é aquele que vem tirar a nossa dor? A enxugar a minha lágrima? Ele não disse que nós somos mais que vencedores? Pô, eu não estou vivendo isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui? Eu queria ser tanto pai, queria ser mãe, queria me casar, eu queria aquele emprego, eu queria entrar naquela universidade. Nada acontece. Será que ele existe? Será que ele me ama? Será que eu estou tendo fé no lugar certo? Será que eu tenho fé? Muitas vezes, quando estamos passando por problemas graves e achamos que não somos atendidos pelo Senhor,
nós começamos a duvidar, nós começamos a nos afastar, nós começamos a não orar. A palavra parece que não faz tanto sentido. Eu não quero mais congregar, não quero ver aquele bando de gente feliz. É feliz porque está tudo certo ou é feliz porque está andando com o Senhor? De acordo com o nosso pequeno entendimento, achamos que Deus deveria agir em nosso favor, dessa ou daquela maneira, mas principalmente, agora, hoje. Se não der hoje, amanhã de manhã, porque hoje já está de noite. Porém, o texto de Isaías 55, de 8 a 10, diz: os meus pensamentos não são os seus, os meus caminhos não são os seus. Eu sei o que eu penso sobre vocês. Os meus pensamentos são maiores que o seu, os meus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Você já imaginou como seria a sua vida se o Senhor atendesse todos os seus desejos? Eu sou filho único. Muitas vezes o estigma do filho único é de mimado. Eu sou mimado. Eu tenho culpa? Não, mas meu pai tinha a mim, minha mãe tinha a mim. Cuidavam de mim. Eu sou mimado. Não sou arrogante, não sou prepotente, é diferente. Mas sim, eu fui mimado. E muitas vezes aquele que é mimado, que tem tudo o que quer, na maioria das vezes não é agradecido, não dá valor às coisas, porque tem tudo. Recebeu agora, já não dá mais. Isso aqui está velho já. Tem outros mais modernos, eu quero outro. Porque não tem valor às coisas. Você já imaginou se o Senhor te desse tudo o que você tem, que você quer? Será que você pararia para agradecer? Ou será que você se mostraria e se incharia ainda mais no seu eu? E ainda assim, você já se perguntou, será que seria bom? Tudo o que você deseja para a sua vida, será que você sabe o que é melhor para você? Será que você sabe o tempo que você deveria receber aquela bênção? Será? Quantas vezes na sua vida você não viu as maravilhas do Senhor e disse, puxa vida, Ele me deu muito mais do que eu estava pensando. E se Ele tivesse me dado só aquilo? Muitas vezes nós pensamos que Deus está calado. Será que Deus se cala? Deus pode se calar. Mas se Ele se calar, certamente não significa que Ele não está interessado em você. Porque o nosso Deus se interessa por nós. E olha só os mínimos detalhes. Mateus 10, 29 e 30 diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai. Até os cabelos da sua cabeça, todos são contados. Portanto, não tenham medo, não valem vocês mais do que muitos pardais? O Senhor conhece cada detalhe do seu corpo, da sua vida. Ele sim está interessado. Quando Deus se cala, certamente não significa que Deus te abandonou. Mesmo nos piores momentos, o Senhor nunca nos abandona. Salmo 139, 7 e 8, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama na sepultura, lá também estás. E certamente quando o Senhor se cala, não quer dizer que não tem solução.
O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Foi isso que nós cantamos aqui? Está escrito aqui: Deus é maior que todos os problemas. Ele sabe tudo e Ele tem a solução para todas as coisas. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E aí vem a parte interessante, o esclarecimento que o Senhor faz, a resposta que o Senhor dá aos dois discípulos. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Uau! Uau! A resposta que João queria era sim ou não. É ou não é? É o Senhor ou não? Sou. Ah, tá bom, obrigado. E a resposta do Senhor é: vai lá para ele e diz: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Uau! Observe você que na resposta de Jesus, ele traz à tona as obras que ele estava realizando. Se você olhar para trás do texto, é isso que ele estava fazendo. Obras que claramente estavam ligadas à ação do Messias, à ação de Jesus, deste ministério dele aqui na terra. O que Jesus quis mostrar a João é que a obra de Deus estava sendo cumprida, e o controle de todas as coisas estava na mão dele, apesar de não estar sendo feita a vontade de João. Deus estava agindo sim, conforme a sua vontade soberana, e João deveria estar atento a isso. Jesus ainda diz assim: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Uau! Tudo isso nos ajuda a entender que nem sempre nós, humanamente falando, conseguimos compreender os desígnios de Deus de forma plena e detalhada. Claro, isso ocorre pela nossa limitação. Nós somos limitados, mas temos que aprender a equilibrar as nossas expectativas e nos submeter à vontade do Senhor. Tudo entrego a Ti. Será? Tudo? Ou algumas coisas? O que eu já estou pensando bem, eu te entrego. Isso aqui deixa comigo. Deixa eu levar um pouquinho mais. É tudo ou não é tudo? Porque se é tudo, o meu Deus é maior que os meus problemas? É ou não é? Se é, você não tem problema. Talvez ainda não tenha a solução naquele instante, mas o seu Deus é ou não é maior que os seus problemas? Nós temos que equilibrar a expectativa e nos submeter à vontade do Senhor, ainda que ela pareça contrária ao que nós esperávamos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o controle é dele. No controle tu estás. Está ou não está?
Nós vivemos um ano de 2020, se nós não aprendemos em 2020 que o controle está na mão do Senhor, o que mais precisa te acontecer? Precisa ser mais claro? Todos os planos que você fez, ele falou, segura aí, é no meu tempo. Tudo. E eu vou te dizer, eu vou ousar dizer, muita coisa boa aconteceu, muita, na vida de muita gente. Preste atenção, olhe direito. Muitas vezes as respostas que Deus dá passam por um prisma, por um ângulo diferente do que a gente está olhando. Elas não vêm de forma sim ou não. Várias vezes Deus fala conosco algo, olha a situação à sua volta, me perceba nas entrelinhas. Percebam os pequenos milagres, diários, que eu faço em sua vida e ao seu redor. Eu perdi minha mãe com câncer. Ela sofreu 4 anos com essa doença. Nesses 4 anos, quantos milagres diários Ele fez na vida dela? Hoje de manhã ouvimos, o meu primo que falou, o quanto ela foi usada na vida dele. E ele disse lá em 1993, ela faleceu em 95, ela já estava doente. Ela falava, ela pregava, com um sorriso, alegre. Nós precisamos olhar os milagres diários e perceber, mais uma vez, Deus nas entrelinhas. Nós tendemos a pensar que as respostas taxativas e explícitas por parte de Deus, elas são mais raras do que aquelas que nós precisamos aprender algo com. Então fique atento. Fique atento à voz do Senhor, fique atento aos seus feitos, aquilo que Deus tem feito ao seu redor. Eu gosto de pensar que o intuito de Deus é que conheçamos Ele de tal maneira, que nós saibamos interpretar os seus atos, e concluir as respostas para as nossas perguntas. E sabe qual é o nome disso? Intimidade. Por isso, jovens, eu fiquei tão feliz quando vocês disseram sobre intimidade. Porque intimidade é isso, um casal que se conhece há tanto tempo, às vezes basta um olhar, basta um gesto, eu já sei o que ele está pensando. Às vezes a pessoa nem está, e tem alguma situação e você imagina, ele faria dessa maneira, ela agiria assim. É ou não é? Por que não é assim com o Senhor? Nós precisamos dessa intimidade, para que a gente possa olhar ao redor e falar, olha o que o Senhor está dizendo, olha o quanto Ele está me amando, olha o que Ele está fazendo aqui, à minha volta. Nós precisamos ficar atento aos detalhes, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, e olhar o que o Senhor está trabalhando ao nosso redor. Foi o que João Batista fez depois de ser instruído por Cristo. Ele entendeu que deveria confiar na ação de Deus, entendeu que é o Senhor que faria o melhor, faria da melhor maneira, faria da forma mais abençoadora para que seu nome, nome de Cristo, fosse engrandecido. E o mais importante, faria quando Ele decidisse que era a hora. Paulo, outro grande,
escreveu palavras cheias de consolo aos cristãos em Filipos. E pasmem, não foi a partir de um palácio de Roma, se deliciando com damascos e um bom vinho. Não foi. Foi na prisão, preso. E essas palavras que ele escreveu até hoje trazem conforto, alento, nos renovam. Vejam se vocês conhecem essas palavras escritas por Paulo na prisão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você seria capaz de escrever algo assim, preso? Doente? Ou quando não recebeu aquilo que achava que deveria, ou aquilo que você gostaria? Nós deveríamos confortar e estimular uns aos outros, continuamente, com essas informações. Assim como João se alegrou sobremaneiras com as palavras de Jesus, mandou dizer-lhe: Jesus é o Filho de Deus, Ele cuida de nós. A palavra de Deus se cumpre e Ele voltará como prometeu. E até que estejamos para sempre na glória com Ele, que nós pratiquemos o que está escrito em Filipenses 4:6. Será que você pode repetir? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Você pode repetir? Você na sua casa, você aqui, repita. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Seja agradecido. E então, esta paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe cada uma das suas batalhas diárias. Que você escolha se revestir da armadura de Deus todos os dias. Escolha viver o ser igreja. Não venha apenas à igreja presencial ou online. Não só venha. Viva o ser igreja. Todos os dias. Que Ele te abençoe. Que Ele te dê dias abençoados em 2021. Independente de lockdowns, de vacina e de situações diversas. O controle é dele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te somos gratos por esses instantes, Pai. Agradecidos pelas tuas palavras lidas e ditas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou um manual maravilhoso de como conduzirmos a nossa vida, que é a tua palavra, Senhor. Mas a tua palavra fechada, Pai, só traz poeira. Que possamos, Senhor Jesus, abrir a tua palavra, estudar, meditar, ler, orar, entregar, Senhor Jesus, tudo que temos nas tuas mãos, Pai. Que possamos entregar a nossa vida na totalidade, Senhor Jesus. Entregar cada cantinho, cada quartinho da nossa vida, Senhor Jesus. Principalmente aquele que não queremos nem abrir. Possamos entregar tudo nas tuas mãos, Pai. Porque o Senhor é maior que os nossos problemas. Porque o Senhor nos ama de maneira maravilhosa. E o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo, Senhor Jesus, que pedimos ou pensamos, mas para a honra e glória do Teu nome
e não para nossa exaltação. Que o Senhor guie cada um dos nossos caminhos no ano de 2021. Que o Senhor nos dê a segurança e a tranquilidade de sabermos que o Senhor está conosco todos os dias. E que possamos querer, Pai, viver o ser igreja. Queremos ter intimidade contigo, Pai. Que não seja um desejo apenas dos jovens, mas que seja um desejo de cada um de nós, a caminhar contigo, a te conhecer a cada dia mais, a viver por ti e a falar de ti, seja com palavras, seja com ações. Tudo o que fizermos, seja para a honra e glória do Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai. Cuida de cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas aflições, cada uma das nossas dúvidas. Mas que a paz de Cristo possa nos inundar, Senhor Jesus. Porque queremos nos alegrar em Ti. E é no nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Marquinhos.